Beleza, pessoal, vamos lá. Pessoal, eu falei para vocês que a natureza ela é formada por 5 reinos. O reino Animalia, o reino Plantae, o reino Monera, que é o reino das bactérias, o reino Fungi, que é o reino dos fungos, e o reino, deixa eu escrever aqui, Protoctista, que é o reino dos protozoários e das algas, certo? Então vamos lá. Professor, por que esses nomes estão tão estranhos? Planta, Animalia. Lembra que eu falei que os nomes científicos são escritos em latim, certo? Então aqui nesse caso, esses nomes estão latinizados, certo? Estão latinizados não, estão em latim, perdão. Beleza, pessoal. Então tem o reino Animalia, que é o reino dos animais, o reino Planta, que é o reino das plantas, o reino Monera, que é o reino das bactérias, o reino Fungi, que é o reino dos fungos, e o reino Protoctista, que é o reino dos protozoários e das algas. Pessoal, ó, antes de nós continuarmos, eu preciso que vocês entendam alguns dos termos que nós vamos utilizar bastante quando estudarmos os 5 reinos. Vejam só, eu preciso que vocês saibam a diferença entre reprodução sexuada e reprodução assexuada, certo? Pessoal, ó, vamos lá. Vocês sabem que uma das características de todos os seres vivos é a reprodução, certo? É a capacidade que o ser vivo tem de gerar outros seres vivos. Então, por exemplo, nossos pais, eles nos geraram. Se você tem lá um casal de cães, eles são capazes de gerar outro ser vivo, um filhotinho, e assim vai, certo? Então, os seres vivos, eles possuem duas formas de gerar novos seres vivos. Nós falamos, pessoal, que os seres vivos eles podem realizar uma reprodução sexuada ou uma reprodução assexuada. Professor, qual a diferença de uma para outra? Pessoal, a reprodução sexuada, certo? Nós temos a presença do macho, masculino, e da fêmea, o feminino. Eu tenho os dois, o macho e a fêmea, eles dois vão juntar-se para formar um novo ser vivo, certo? Exemplo óbvio, nós seres humanos, nosso pai, masculino, juntou-se com nossa mãe feminina e nos formou, certo? Os cães, eu tenho o cão, macho, eu tenho a cadela, que é fêmea, eles se juntam, formam um novo ser vivo, certo? Isso é a reprodução sexuada. Pessoal, estou falando assim masculino, feminino, macho, fêmea, que é para vocês entenderem melhor, certo? A característica, pessoal, da reprodução sexuada é a troca de DNA. Eu já expliquei o que era o DNA para vocês, certo? O DNA, na reprodução sexuada, vai ocorrer a troca de DNA, a junção de DNA. Como assim? O seu pai, ele tem um DNA. A sua mãe, ela tem outro DNA. Para lhe formar, o seu pai deu metade do DNA dele, sua mãe deu metade do DNA dela. Juntou, formou você. Um gato macho tem um gato macho e uma gata fêmea. O gato macho vai dar metade do DNA, a gata fêmea vai dar metade do DNA, esses DNAs vão se juntar e vai nascer os filhotinhos. É por isso que nós, pessoal, somos a mistura das características do nosso pai com a nossa mãe. Porque nós temos metade do DNA de origem paterna e metade do DNA de origem materna. Certo? Professor, e a reprodução assexuada? Como é que funciona a reprodução assexuada? Pessoal, se na reprodução sexuada eu preciso do macho e da fêmea, na reprodução assexuada eu só preciso de um ser vivo. Oxe, professor, como assim? Vamos aqui às imagens. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos aqui às imagens. Na reprodução, pessoal, assexuada, eu tenho
Deixa eu pegar aqui o pincel para desenhar. Eu tenho um ser vivo aqui. Vejam só. Eu tenho um ser vivo aqui. Certo? Esse ser vivo, sozinho, ele vai se dividir e formar outros dois seres vivos. Olha aqui o desenho. Certo? Olha aí o desenho. Esse ser vivo vai formar outros dois seres vivos. Precisou do macho e da fêmea? Não precisou. Precisou de troca de DNA? Precisou que o macho desse um pouco do DNA, a fêmea desse um pouco do DNA? Não. O indivíduo sozinho se divide e forma dois outros indivíduos. Pessoal, vamos supor que aqui seja uma bactéria, que é assim também que as bactérias se reproduzem. Eu tenho uma bactéria aqui. Ela se dividiu, formou essa bactéria e essa bactéria. Como essas duas vieram dessa de cima, elas são idênticas. Elas possuem o mesmo DNA. Elas são idênticas. Certo? Elas são idênticas. Certo? Então vejam só. Na reprodução assexuada, que é esse tipo aqui de reprodução, eu tenho indivíduos que são idênticos. Eu tenho esse indivíduo que se divide e forma esses dois que são idênticos. Certo? Eles são idênticos, porque eles vieram da mesma célula-mãe. Ok? Diferente da reprodução sexuada, que eu tenho um macho e a fêmea. Por exemplo, nós somos iguais a nossos pais? Não, nós não somos iguais a nossos pais. Os nossos pais são iguais aos pais deles? Não, são semelhantes, mas não iguais. Na reprodução assexuada, todos são iguais, idênticos, certo? Imagine o ser humano se ele pudesse se reproduzir por reprodução assexuada. Então eu estou aqui, eu vou me dividir no meio e gero dois outros Davidsons. Esses dois outros Davidsons são idênticos a mim, certo? É assim que alguns organismos se reproduzem. Ok? Vamos lá, vamos adiante. Bom, pessoal, então vejam só. O primeiro reino que nós vamos estudar, certo? O primeiro reino que nós vamos estudar, ele é o reino protoctista, certo? Protoctista. O reino protoctista, pessoal, ele é formado por protozoários e pelas algas, certo? O reino protoctista é formado pelos protozoários e pelas algas unicelulares, certo? Pessoal, lembra que eu falei para vocês que aqueles termos unicelulares, pluricelulares, eucarionte, procarionte iam ser importantíssimos? Pois é, agora nós estamos utilizando eles. Mas não se preocupe que durante a aula eu vou retomando esses termos para vocês, certo? Então vejam só. Quem é que forma o reino protoctista? Algas e protozoários, certo? Esses seres vivos são eucariontes e unicelulares. Professor, eu não lembro o que é um ser eucarionte. Eucarionte é aquele que tem núcleo, certo? Então, o reino protoctista é formado por algas e protozoários. Esses seres são unicelulares e eucariontes, certo? Agora nós vamos estudar separadamente os protozoários e as algas, ok? Vamos lá. Primeiro, vamos ver aqui a questão da alimentação. Como é a alimentação dos protozoários e das algas? Pessoal, os protozoários, certo? Eles são seres que se alimentam de outros. Os protozoários, eles precisam caçar os seus alimentos. Aí você diz, professor, mas os protozoários são microscópicos. Eles vão caçar o quê? Eles caçam outros seres microscópicos, certo? Eles caçam outros seres microscópicos para poder se alimentar. Pessoal, então, por precisar se alimentar de outros seres,
os protozoários são chamados de heterótrofos, certo? Eles são seres heterótrofos. Já as algas, pessoal, elas produzem o seu próprio alimento. Então, dessa forma, elas são chamadas de seres autótrofos, certo? Ou seja, com capacidade de criar o seu próprio alimento. Eu já tinha comentado com vocês a respeito do processo de criação dos alimentos dos seres autótrofos, né? Vocês sabem que os seres autótrofos, eles utilizam a clorofila para poder captar a energia do sol, certo? E transformar a energia do sol, junto com a água, sais minerais do solo, em seu alimento, certo? Então, não esqueçam esses dois termos que nós vamos utilizar eles largamente. Os seres heterótrofos são aqueles que precisam buscar seus alimentos, e os seres autótrofos são aqueles que produzem o seu próprio alimento, certo? Em relação à reprodução, esses seres eles podem se reproduzir de duas formas. Podem se reproduzir de uma forma sexuada ou de uma forma assexuada, certo? Eu já acabei de explicar para vocês o que é a reprodução sexuada e a reprodução assexuada, certo? Pessoal, bom, então falando mais especificamente sobre esses seres, que são os protozoários, eles são seres unicelulares, certo? Ou seja, possuem apenas uma célula, e por possuir apenas uma célula, óbvio que eles são seres microscópicos. Já são também eucariotes, né? Ou seja, possuem núcleos dentro das suas células. E olha só, eles podem ter um estilo de vida parasitária ou um estilo de vida livre, certo? Então, muitos protozoários, eles vivem de forma livre. Vivem em ambiente aquático, vivem na terra. Já outros protozoários adotaram um estilo de vida parasitário, ou seja, eles invadem outros corpos, eles invadem outros seres para poder se beneficiar, certo? Para poder reproduzir dentro desses outros seres, ou então se alimentar. Então, essas são as duas formas de vida dos protozoários, certo? Eles podem ter um estilo de vida livre ou um estilo de vida parasitário, certo? Olha aqui as imagens desses protozoários que eu acabei de falar. Olha só, nós temos paramécio, giardia, trypanosoma, ameba. Inclusive, eu já mostrei um vídeo para vocês com vários desses protozoários na água, certo? Pessoal, existem protozoários em diversos ambientes, certo? Em diversos ambientes. E os protozoários eles vão ser classificados de acordo com a forma com que eles se locomovem, certo? Então, olha só. Eu tenho, por exemplo, protozoários que possuem essa estrutura aqui, que parece um rabo, que é chamado de flagelo. Eu tenho protozoários que apresentam esses pelinhos aqui no corpo, que são chamados de cílios. E eu tenho um protozoário que não tem estrutura de locomoção nenhuma, que a gente vai ver mais para frente, certo? Vamos lá. Em relação à reprodução, aquilo que eu já falei, olha, a reprodução assexuada. Eu tenho somente um protozoário aqui. E esse protozoário ele se divide em outros dois idênticos a ele, certo? Ou seja, reprodução assexuada. E aqui eu tenho a reprodução sexuada, onde eu preciso da presença de dois protozoários, né, do protozoário macho, entre aspas, e protozoário fêmea, para gerar um novo indivíduo, certo? Bom, pessoal, então eu falei para vocês que os protozoários eles são classificados de acordo com sua estrutura de locomoção, certo? E aí, eu tenho alguns protozoários que eles possuem, como eu já mostrei a vocês, esses rabinhos, que são chamados de flagelos. Os protozoários que se locomovem por meio de flagelo são chamados de flagelados, certo? E para que serve esse flagelo? Esse flagelo ele serve para ele se locomover em meio líquido. Ah, professor, meio líquido água? Depende, certo? Os protozoários de vida livre, eles utilizam esse flagelo para se locomover em ambiente aquático, na água.
Já os protozoários flagelados, que são parasitas, eles utilizam esse flagelo para se locomover em fluidos como sangue, certo? Quando um protozoário desse, ele invade o seu corpo para atacar, ele vai utilizar esse flagelo aí para poder se locomover dentro do seu sangue. Aqui nessa imagem, eu tenho um exemplo de um protozoário flagelado, que é o Trypanosoma cruzi. O Trypanosoma cruzi, ele é causador da doença de Chagas. Essa doença, pessoal, ela é transmitida por um inseto chamado de barbeiro. Esse parasita, eu não vou entrar em maiores detalhes sobre o ciclo dessa doença, não. Mais para frente vocês vão estudar isso. Mas, de forma geral, esse parasita ele vive dentro do barbeiro, desse inseto chamado de barbeiro. Esse inseto, ele, quando vai se alimentar do sangue humano, esse parasita aproveita essa oportunidade para sair de dentro do inseto e invadir o corpo do ser humano. E aí ele utiliza o flagelo, esse rabinho, para se locomover dentro do corpo humano, certo? E aí ele vai ali roubando nutrientes do corpo, ele vai se reproduzindo, destruindo células e causa um dano extenso se não for tratado, podendo levar inclusive a óbito, certo? Então, olha, aqui eu tenho algumas imagens de protozoários flagelados. Eu tenho aqui, olha, a giardia, que é um parasita que vive, é um protozoário parasita que vive dentro do intestino. Eu tenho aqui o leishmania, que causa leishmaniose, aquela doença que a gente chama de calazar. E aqui eu tenho outro protozoário flagelado chamado de tricomonas, certo? Então, bem fácil, olha. Protozoário flagelado que se locomove através de flagelo, certo? Pode ter um estilo de vida livre ou pode ter um estilo de vida parasitária, ok? O outro grupo de protozoários que nós temos são os ciliados. Conforme vocês podem ver aí na imagem, os ciliados, pessoal, eles possuem um corpo recoberto por cílios, certo? Por esses pelinhos que são os cílios. Ele utiliza esses cílios, mais uma vez, bate esses cílios para poder se locomover em ambiente aquático, certo? E aí nós temos protozoários ciliados que apresentam também estilo de vida livre ou podem apresentar um estilo de vida parasitário, certo? Olha aqui mais uma imagem de protozoários ciliados. O corpo recoberto por cílios, certo? Nesse aqui não dá para ver muito não, mas nesse aqui dá para ver bem, olha. Corpo recoberto por cílios. O nome desse protozoário aqui é Ballontidium coli. Ele é responsável por uma parasitose. Ok? Bom, pessoal, e por último, nós temos os esporozoários. Os esporozoários, eles são protozoários, certo? Que não possuem estruturas de locomoção. Vejam só. Se vocês observarem aqui a imagem, ele não possui nenhuma estrutura de locomoção, nem cílio, nem flagelo, nada disso. E aí você se pergunta, professor, se esse protozoário não apresenta estrutura de locomoção nenhuma, como é que ele vai em busca de alimento? Como é que ele vai fugir de predador, por exemplo? Como é que ele vai sobreviver dessa forma? Pessoal, os esporozoários, à medida que eles foram evoluindo, eles perderam todas as estruturas de locomoção. E todos os esporozoários, eles viraram parasitas, certo? Então, os esporozoários, eles não precisam de estruturas de locomoção, já que todos são parasitas. Então, ao invés de ir em busca do alimento, de sair por aí com o flagelo ou com o cílio em busca de alimento, o esporozoário, ele simplesmente invade o corpo do hospedeiro, que pode ser tanto ser humano quanto qualquer outro animal, e ele fica lá, no intestino, no sangue, esperando que você se alimentar junto com você, certo? Então, todos os esporozoários são parasitas. E nenhum esporozoário apresenta estrutura de locomoção, justamente porque eles são parasitas. Ah, professor, isso
é que ele não tem flagelo, cílio? Como é que ele vai chegar lá no hospedeiro dele para poder atacar esse hospedeiro? Para isso, pessoal, eles utilizam vetores. O que são vetores? Vetores são animais, quase sempre invertebrados, que transportam os parasitas. Então, por exemplo, nós temos mosquitos, nós temos caramujo. Esses vetores vão transportar os parasitas até o seu hospedeiro, certo? Transportam os parasitas até o seu hospedeiro. Então, lembre, esporozoários não possuem estrutura de locomoção e todos eles são parasitas. Olha aqui a imagem, ó. Tá vendo? Ele não possui nenhuma estrutura de locomoção. Ele é todo lisinho. Beleza, pessoal. Olha, aqui nós começamos algas, mas eu não vou começar algas agora, certo? Alguma dúvida? Todos vocês entenderam? Me digam aí. Sim.